A Bíblia tem uma história sobre um rei, o rei Asa, que viveu exatamente isso. Ele foi abençoado por Deus, ele buscou a Deus, ele ouvia a voz de Deus, ele obedecia a Deus. Deus deu prosperidade, vitórias e riquezas, só que ele mudou. No meio da prosperidade, ele parou de ouvir ao Senhor para confiar nele e em alianças humanas. Será que a gente faz isso hoje também? Eu estava meditando nesse capítulo de 2 Crônicas 16 sobre a história de Asa, desse rei, e hoje eu quero falar sobre isso, para a gente meditar um pouquinho sobre essa questão, às vezes, do orgulho, da autossuficiência, e principalmente sobre o perigo de parar de buscar a Deus após as vitórias que Ele nos dá. Porque é possível começar muito bem buscando a Deus e, com o tempo, após as vitórias, ir se afastando dele sem nem perceber. Porque nem toda queda começa no pecado. Às vezes, ela vai começar numa vitória. A gente precisa estar vigilante. E o que me chamou a atenção no texto de 2 Crônicas, nessa história? Que Asa, ele não abandonou Deus de forma explícita. Ele simplesmente parou de buscá-lo. Talvez sem perceber, a gente está aqui conjecturando, pode ter pensado, porque às vezes a gente pensa assim, agora eu já sei como fazer, agora eu já tenho os recursos, agora eu dou conta. E aí a gente não busca mais a Deus. A gente acha que não precisa dele. A gente esquece que quem deu a vitória, quem deu os recursos, quem nos deu a sabedoria, o conhecimento foi ele. E a gente precisa continuar buscando nele a direção para a nossa vida. E aí teve uma parte lá no texto que Asa simplesmente não busca Deus e vai fazer uma aliança com outro rei. Ele confia nas estratégias militares, ele confia nas suas vitórias, no seu exército, em tudo que ele já tinha conquistado, e ele simplesmente não consulta Deus. E aí começa o nosso orgulho, a nossa soberba, que não grita, ela vai sussurrando lá dentro. Eu agora dou conta, eu consigo, eu faço sozinho, eu já sei. Mas Deus, gente, ele não faz as coisas para acabar com a gente. Ele sempre quer voltar o relacionamento conosco. Ele sempre quer que a gente volte para ele, porque ele não sai do lugar. Quem sai é a gente. E Deus manda um profeta falar com ele, manda aquele aviso: olha, você fez errado, você não buscou o Senhor. Só que como o coração de Asa já estava um coração orgulhoso, soberbo, arrogante, ele não ouviu. Aí veio a irritação e ainda mandou prender o profeta. E ele não se rendeu. Tudo que a gente deve fazer nessa hora que a gente é chamado à atenção, não é se irritar, é se render, reconhecer, realmente eu errei, realmente eu não consultei, eu preciso voltar para o trilho certo, eu saí dele. Mas não foi o que Asa fez. E engraçado que um tempo depois, Asa ficou doente. E nessa foi uma doença nos pés. Eu sempre penso que as doenças podem também estar falando conosco, dependendo do lugar em que elas aparecem. Nos pés, ele que tinha andado tanto nos caminhos do Senhor e que depois não quis mais ouvir a voz, buscar a voz de Deus, e também não quis se arrepender quando foi lembrado de que tinha esquecido de buscar ao Senhor. Ele teve uma doença gravíssima onde? Nos pés, os pés que nos levam, né, para os caminhos que podem ser certos ou caminhos errados. E a Bíblia diz lá nesse texto que nem assim Asa buscou o Senhor. Olha que triste quando a gente endurece o nosso coração a ponto de, mesmo adoecidos, não buscarmos a ajuda daquele que pode, que é o nosso Deus. E aí Asa fez o seguinte, ele buscou apenas nos médicos e morreu. Não que esteja errado buscar nos médicos, claro que não. Deus foi quem deu sabedoria para os médicos cuidarem de nós, para os médicos nos ajudarem nas nossas lutas. Mas a gente busca os médicos e busca a Deus também, porque Deus vai nos dar direção e dá direção também muitas vezes para o médico. O médico não sabe tudo.
Ele não tem como saber tudo, ninguém tem, só Deus. Então, o problema não é quando a gente usa recursos humanos. Claro que não. O problema é quando a gente exclui Deus das nossas decisões, das nossas vidas. Esse é o nosso grande problema, sempre foi e sempre vai ser. É quando a gente se acha autossuficiente, sem precisar de Deus. Aí vem um alerta muito grande, porque muitas vezes nós preferimos sofrer no orgulho do que sermos curados na rendição. E a gente fica ali tentando controlar tudo até o fim, como fez Ázara, sem reconhecer o seu erro, sem se arrepender. E morreu. E muitas vezes a gente faz isso com uma morte espiritual, porque a gente fica tão arrogante, tão vaidoso, tão autossuficiente, e a gente fica ali no controle, mas não se rende e entrega a nossa vida novamente para Deus, que não quer nos matar, Ele quer nos dar vida e vida em abundância. E essa história foi deixada não porque Deus quer nos destruir, como eu falei antes, Ele quer o que? Ele quer nos proteger, Ele quer nos fortalecer, Ele quer participar conosco das nossas vitórias e nos segurar nas nossas lutas. Então, Ele é amoroso, Ele é misericordioso. O que Ele deixa é para a gente se voltar para Ele. Não para a gente ficar sozinho ou para nos destruir, mas sempre para Deus entrar. A gente precisa tirar do nosso coração aquele guarda que é o orgulho, que seca, que fecha, que endurece, e aí Deus não habita, porque a gente precisa da rendição para a gente ser quem Deus fez a gente ser. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você se renda e que você tenha uma história em que você entrega a sua vida a Deus, em que você deixa o controle na mão dele, para ele te abençoar mais ainda, porque ele quer te proteger, te amar e te livrar de todo mal. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo.